Hoje eu quero falar sobre sufocamento e pessoas que não conseguem se mexer na cama. Uma coisa eu quero deixar bem claro para todas as pessoas que estão inscritas no nosso canal e para aquelas que ainda vão se inscrever no futuro. Eu não fui da feitiçaria, nunca frequentei magia negra, magia branca, nada disso. Os dons que Deus me deu de profecia, de palavra do conhecimento, de discernimento de espíritos e interpretação de sonhos, eu recebi isso ainda quando era jovem e me converti na igreja. Eu me converti na Assembleia de Deus. Hoje nós temos o Ministério Jesus para as Nações, mas eu me converti na Assembleia de Deus. Foi lá que eu me converti, que eu conheci Jesus, que eu recebi a minha primeira palavra profética. Só que antes de me converter, a nossa família vivia debaixo de uma opressão espiritual. E pela graça de Jesus Cristo, nós conhecemos a libertação. No entanto, várias coisas que eu testifico hoje com você, são coisas que aconteciam comigo no passado. E eu acredito, porque Deus me chamou para ser uma voz que clama, então eu acredito que muita gente vai ser liberta e vai ser abençoada através de começar a mexer os dedos novamente, começava a mexer os dedos dos pés, depois começava a mexer os dedos das mãos. Eu não tinha conhecimento espiritual, eu não conhecia, eu não sabia o que acontecia comigo, até que culminou em um fato, e isso eu conto em um dos nossos vídeos. Nós não éramos cristãos ainda, um espírito imundo entrou dentro do meu quarto, e aquele demônio me segurou pelo pescoço e me ergueu da cama. Acredite você ou não nisso, aconteceu e não era um sonho. Eu fui erguido da cama literalmente. Eu senti que havia uma coisa nojenta, asquerosa em cima de mim. E aquilo me ergueu, que eu me vi de cima para baixo. E eu não enxergava nada que estava ao meu redor, mas eu não conseguia pedir socorro, eu não conseguia pedir ajuda. Os meus pais moravam no andar de cima, eu morava no andar de baixo, e eu queria pedir ajuda, mas naquele momento eu chamei por Jesus. E quando eu chamei por Jesus, aquilo me soltou. Eu não era crente, eu não era pastor, eu não frequentava a igreja, e também não frequentava qualquer outra coisa. E aquilo aconteceu comigo. Foi uma ação maligna. É por isso que tem muitas pessoas que no meio da noite, elas são sufocadas na cama. Eu acredito que, inclusive, pessoas morrem com sensação de sufocamento. Agora, se você me perguntar assim, pastor, mas a ciência explica isso, eu até acredito, mas eu acredito também no espiritual. Eu acredito nas coisas espirituais. O natural é real, mas o espiritual também é real. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento. Agora, eu não tenho como descrer das coisas espirituais. Talvez um cético, um ateu, me contradiga e diga, pastor, isso foi da sua cabeça, isso foi um sonho, isso foi um pesadelo. Não foi um sonho. E detalhe, a luz do meu quarto estava acesa quando isso aconteceu. Eu não dormia com a luz acesa, mas naquela noite a luz acendeu e alguém acendeu. E eu tenho certeza que não fui eu, porque eu vi, eu abri os meus olhos, estava com os olhos abertos, eu estava flutuando na cama e aquela coisa nojenta em cima de mim tentando me sufocar. É algo espiritual e que aconteceu comigo. Talvez já tenha acontecido com muita gente que está inscrita no nosso canal e que já vivenciou isso. Isso é uma coisa real e isso é uma ação maligna. Eu não tenho meias palavras, eu não tenho outra teoria. Isso é algo maligno. Eu quero ler um texto da palavra para você. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, no verso 17, presta atenção, Lucas 10, 17, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome.
Olha o que Jesus disse. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dou autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Por que Jesus falou aqui nesse versículo que depois que os 70 eles pregaram a palavra, ou durante aquilo que eles estavam ministrando, ninguém viveu por mim, então ninguém explica o que eu vivi. Existe poder no nome de Jesus e eu creio nisso. E se você não crê, é você, porque eu creio no poder do nome de Jesus. Depois que eu me converti, aconteceu mais uma vez comigo de eu ficar preso na cama. Mas eu acredito que aquilo foi uma tentação. Porque quando aquilo veio de novo para me deixar preso, imóvel na cama, que eu abri meus olhos assim, estava tudo escuro, e eu tentei me movimentar e vi que eu não conseguia me movimentar, eu chamei bem baixinho: Jesus, Jesus, e comecei a falar: Jesus, Jesus, Jesus. E aquilo foi me largando, foi me soltando, e nunca mais eu tive aquela prisão na cama. Nunca mais. Você pode ser liberto desse sufocamento, dessa sensação de que alguém está em cima de você. Sabe aquela dor em cima da cabeça, aquele peso nos ombros? Isso é espiritual. Pessoal, isso é espiritual. Mas pastor, eu frequento a igreja, mas eu não sou liberto. Mas Jesus liberta. Ele tem poder para libertar você. E tem igrejas que hoje não dão mais atenção à batalha espiritual, à autoridade espiritual, às coisas espirituais. Mas as coisas espirituais têm que serem combatidas. Deus me deu um dom de profecia? Sim. Deus me deu um dom de revelação? Sim. De interpretação? Sim, me deu. No entanto, eu sei da importância de curar os enfermos e libertar os cativos. O ministério de Jesus estava baseado em 3 tripés: pregação, ensino e cura. Por que eu vou fazer diferente do que Jesus fazia? Jesus pregava, ensinava e curava. Agora, eu não posso ficar só no profético. Eu tenho que também curar os enfermos e libertar aqueles que estão presos, cativos, amarrados. E no final hoje eu vou fazer uma coisa diferente. No final hoje eu vou fazer uma oração, repreendendo toda a amarra na tua vida, repreendendo tudo aquilo que te prende na cama. Deus me deu esse chamado para desfazer as obras do diabo, para desfazer aquilo que o inimigo faz na vida de muitas pessoas. Amém? Então essa sensação que você tem é espiritual. Agora, uma pergunta para responder: pastor, isso é sonho ou é realidade? Tem vezes que é sonho, tem vezes que é realidade, tá bom? Tem vezes que é sonho, tem vezes que é realidade. O que aconteceu comigo foi uma realidade. E tem pessoas que têm uma realidade, mas uma realidade no sonho, porque aquele sonho é real. Tem pessoas que têm a sensação no sonho de estarem sendo sufocadas. E isso é algo espiritual. No mundo espiritual isso está acontecendo. A Bíblia diz: enquanto pregava o evangelho, enquanto curava os enfermos, Jesus viu. Não foi o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Foi Jesus que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, quando o evangelho entra numa casa, toda a obra do diabo cai por terra. Quando Jesus entra numa família, toda obra de Satanás é desfeita, cai por terra. Amém? Isso é uma realidade espiritual. Creia, receba essa palavra em nome de Jesus.